tarde a todos. Sejam sempre muito bem-vindos aqui à nossa casa. Nós sempre esperamos que todos nós, possamos sair daqui com um pouco mais de paz, um pouco mais fortalecidos para a gente enfrentar aí a nossa jornada. O nosso tema de hoje é apometria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre apometria. A nossa casa, ela tem um trabalho com a apometria já assim bastante consolidado, A gente trabalha com ela já há algum tempo. E nós sempre percebemos que as pessoas têm muitas dúvidas acerca da apometria. Pessoas que procuram a casa por conta da apometria, que muitas vezes fazem apometria, se submetem à apometria, ainda assim têm muitas dúvidas. Então, nosso objetivo de hoje é esclarecer um pouco dessas dúvidas. Porque às vezes, por conta dessas dúvidas, as pessoas ficam com medo de fazer apometria, porque não sabem o que vai acontecer, elas não entendem direito como a apometria pode ajudar, e às vezes não entendem nem os esclarecimentos e orientações que a gente dá na hora da apometria. Por isso nós vamos falar um pouquinho a respeito dela hoje, tá? Vamos passar. Se a gente fosse resumir de uma maneira bem simples, bem didática, o que é apometria, eu prefiro ficar aqui embaixo. A gente poderia dizer assim, que ela é uma técnica de tratamento espiritual. E diferente da maioria dos tratamentos espirituais que a gente encontra nas casas espíritas, ela se direciona basicamente, principalmente para os encarnados. A gente tem, em muitas casas espíritas, tratamentos espirituais, que são as conhecidas mesas de desobsessão, mas que o foco é desencarnado. Aqui o nosso foco é o encarnado. Então é um tratamento espiritual, sobretudo para encarnados. E a base da apometria, a gente costuma dizer, é o amor. É o amor, principalmente o amor ao próximo. Por isso que a base é o amor e a caridade. Quem vem trabalhar, todos os trabalhadores aqui da casa, que vêm ajudar com a apometria, fazem isso de forma voluntária. Por isso a base é o amor e a caridade. Vamos passar. Bom, como é que funciona? Que é para todo mundo entender um pouquinho e ninguém ficar com medo se precisar fazer. Vamos dar uma olhadinha ali comigo. Funciona assim. Nós temos uma sala, o que nós chamamos de uma mesa apométrica, ou mesa de apometria. É uma mesa no qual nós colocamos os trabalhadores. Quais são esses trabalhadores? Existe um dirigente, que é a pessoa que possivelmente vai conversar com quem está procurando ajuda, vai saber das queixas, vai dar as devolutivas, as orientações. E nós temos ainda pares de médios. Um médio de incorporação trabalhando junto com um médio de doutrinação. Então são pares de médios. O que acontece daí, nessa mesa apométrica? Você chega com a sua queixa e nós fazemos isso aqui, uma dissociação de consciência. Para resumir, esse nome grandão seria mais ou menos dizer o seguinte, que o médio de incorporação, ele acessa informações que estão guardadas no inconsciente da pessoa que vai ser tratada. Então, lembra que a gente falou que a apometria é um tratamento espiritual, para problemas espirituais? A gente vai buscar saber, com a apometria, se o que a pessoa está passando, tem um problema, pode ser um problema físico, inclusive, se aquela dificuldade que ela está passando tem origem ou tem influência lá nas vidas passadas dela. E às vezes a gente não sabe, porque quando a gente vem para essa vivência, o que acontece com aquilo que a gente já viveu nas vidas passadas? Aquilo desaparece. Aquilo fica esquecido. Não é que aquilo se acaba, mas a gente guarda lá no nosso inconsciente. Então, as lembranças, elas não existem mais, elas estão guardadinhas. Só que os sentimentos envolvidos naquilo que a gente passou, às vezes vêm à tona. Estão entendendo isso? Não é uma lembrança clara, mas o sentimento existe. E às vezes interfere nos problemas de hoje, na vida de hoje. O que a gente faz na apometria? A gente acessa essa informação que está guardada lá no inconsciente da pessoa. Aí, quem vai vivenciar essa situação é o médium de incorporação, que acessou essa informação guardada. Percebam que se assemelha ao que a gente chama de terapias de vidas passadas. Mas quem vivencia a situação da vida passada, que pode estar interferindo na sua vida de hoje, não é você, e sim um médium. É ele que vai acessar essa informação. É isso que nós chamamos de dissociação de consciência. Então vamos lá. Se eu tenho um problema com a minha mãe, e eu tenho muitas brigas com a minha mãe,
muitas brigas. E às vezes eu tenho um sentimento muito esquisito em relação a ela, que eu não sei explicar o porquê. Ela não me fez nada, ela tenta, eu vejo que ela tenta se entender comigo e eu vou indo bem, sabe? De repente eu olho para ela e me dá uma raiva e eu não sei porquê. E depois que a raiva passa, como é que eu me sinto? Culpada. Porque na verdade eu não tinha motivo, mas aquilo foi mais forte do que eu. Então depois eu me culpo. Então vira uma porcaria, né? Não consigo entender, então eu me sinto culpada por aquilo. Muitas vezes, aquele sentimento de raiva, lembrem que eu disse que não tinha razão nessa vida para eu sentir. Essa raiva que eu sentia dela, ela não tem origem nessa vivência. É um exemplo, que a raiva pode ter origem em uma vivência passada. Quando eu busco a apometria, o que a apometria vai fazer? Ela vai buscar uma vivência que eu tive com a minha mãe, uma outra vivência, e ver como é que a gente se dá, como é que a gente se relaciona. E muitas vezes a gente traz essa informação que está registrada lá no meu inconsciente e que está registrada no inconsciente dela. E a gente tenta harmonizar essa situação para que aquele sentimento de raiva que eu tenho, ele amenize, ele desapareça. E para que eu também entenda que eu preciso aproveitar a oportunidade de estar com ela de novo, né? E da gente se entender. Então, isso é o que vai ser feito na apometria. Outra coisa que a gente precisa entender é que quem vai passar, portanto, por essa situação, vai registrar, vai trazer à tona o que eu vivi lá com a minha mãe, não é a pessoa que está sendo tratada. Vocês estão entendendo? Ela não vai lembrar disso, ela não vai sentir nada. Quem vai vivenciar isso são os médios. Vamos passar. Bom, se isso vai acontecer, passa para mim. Se isso vai acontecer, olha o que a gente diz. Que são trazidas, então, aquilo que nós chamamos de personalidades. Lembra, eu agora sou a Vera. Lá, numa vivência passada, eu possivelmente tinha um outro nome. Era uma outra personalidade. E aquela personalidade, quem eu fui na outra vivência, que o médium vai trazer à tona, vai sintonizar, vai dizer, olha, você era fulana, assim, e você se dava muito mal com essa pessoa que hoje é sua mãe, ela na ocasião era sua irmã, e vocês disputavam uma herança, e vocês brigavam muito. E aí eu vou compreender que numa outra ocasião nós estivemos próximas, porém nós não conseguimos, não deixamos esse amor prevalecer, a gente não se entendia. E agora a gente vem na condição de mãe e filha justamente para quê? Para resgatar isso. Que é uma situação melhor para eu conseguir amar alguém do que a relação de mãe e filho? Não tem. Então é importante na apometria a gente diminuir essas tensões, esses sentimentos ruins, e olha que interessante, compreender por que a gente está nessa situação agora e muitas vezes tem esse sentimento tão ruim. Além disso, poderão também ser trazidos para a gente saber, para a incorporação, para a gente resolver problemas, como aqueles chamados de obsessores. Estamos falando então, até agora, de pessoas que têm um corpo físico, eu e a minha mãe. Porém, é possível que em algumas situações também haja a influência de pessoas que não estão mais com o corpo físico, mas que estiveram lá juntos com a gente naquela outra situação. Estão entendendo isso? Que são aqueles que classicamente a gente chama de obsessores. Às vezes, ele ainda não está aqui na Terra novamente, mas ele nos descobre. E naquela vivência, eu brigava lá, lembra que eu falei que aquela que era minha mãe era minha irmã? A gente brigava muito. E eu, muito gananciosa naquela situação, passei a perna em muita gente. Inclusive em alguns espíritos que nesse momento não estão encarnados. Passei a perna mesmo, roubei, não quis saber se eles ficaram com dificuldade, se os filhos deles ficaram com dificuldades. Eu era muito gananciosa. Esse desencarnado, quando me descobre aqui, agora no corpo de Vera, o que ele acha? Ela precisa, o que ele pensa? Pagar. Ela não fez isso comigo? Pois então agora eu vou fazer ela sofrer também. E ele se aproveita da situação e se aproxima de mim. Quando a gente está trabalhando com a apometria, percebam que eu vou tentar amenizar aquele sentimento em relação à minha mãe, e nós também faremos uma coisa muito bonita, que é conversar com esses espíritos que ainda não estão encarnados e que estiveram envolvidos conosco lá numa outra situação.
E vamos explicar para ele o que, hein? O que vocês acham? O que a gente fala para esses espíritos desencarnados, né, que não estão aqui no corpo físico, mas que estão próximos de mim, que estão ali querendo que eu pare? O que será que a gente devia fazer? Tirar de perto da pessoa? Uma coisa muito bonita que a apometria faz, de novo pensando na questão da base da apometria ser o amor, é que a apometria compreende que esses espíritos, eles estão sofrendo, porque eu prejudiquei, né? Eu errei com eles uma outra vivência. Então o que a gente faz na apometria? A gente não vai afastar essas pessoas daquele encarnado que está procurando ajuda. A gente entende que eles estão sofrendo e a gente vai conversar com esses obsessores e vai explicar a situação. Vai dizer, olha, isso aconteceu num outro momento, numa outra vivência. Ela errou com você, sem dúvida, mas agora ela está procurando fazer diferente. Perceba que ela não faz mais isso. Ela está tentando, ela ainda erra, mas ela não faz mais isso. E você, meu irmão, você também precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. E o que a gente faz na apometria? A gente encaminha. Não é que a gente afasta, a gente encaminha para uma equipe espiritual para que ela possa dar o tratamento que aquela pessoa, que aquele espírito necessita. Tratamento e esclarecimento. Isso não é bonito? Então vocês percebam que quantas pessoas podem ser ajudadas na apometria? O encarnado que procura ajuda, os outros encarnados envolvidos no problema e, além disso, os desencarnados. Eu preciso contar uma outra coisa, que quando a gente está ajudando esse desencarnado, encaminhando, outros desencarnados estão por perto, vários outros. Sabe o que a gente faz na apometria? Encaminha também. Eles também, outros que nem tinham nada a ver com o problema, sabe? Mas estavam por perto. Eles também são encaminhados. Então, eu quero que vocês percebam que um grande número de pessoas é sempre ajudado num tratamento, numa apometria. Então, a base sempre será o amor ao próximo. Vamos passar. Olha lá. Bom, já que agora acho que já deu mais ou menos para entender o que acontece na apometria? Pois não? Então, os demônios que em outra religião são expulsos, são esses obsessores. Justamente. Lá eles são expulsos, aqui nós tratamos e encaminhamos eles para a luz. Justamente. A gente não vai, né, exatamente como você mencionou, a gente não vai tratá-los como demônios, né, mas sim como pessoas, como nós, né, que em um momento também estávamos sem o nosso corpo físico e que muitas vezes também ficamos com raiva de alguém que nos machucou, alguém que nos feriu, nos tratou mal. Todo mundo sente raiva ou não? Todo mundo gostaria de que as pessoas se retratassem conosco, não é verdade? Então é importante, como você disse, não tratá-los como demônios e nem afastá-los, mas sim entender que eles precisam de ajuda. Você está coberto de razão, é a mesma situação. Nunca afastá-los, sempre auxiliá-los, como nós gostaríamos de ser auxiliados, né? Vamos lá. Isso aqui é muito importante. Olha lá, vamos ver juntos. Fatores auxiliares no atendimento com a apometria. Para que aquilo aconteça da maneira como eu descrevi, para que o atendimento transcorra de uma maneira muito harmônica, alguns fatores são importantes. Isso é importante vocês saberem sim. Assistir às palestras, vocês lembram lá que quando uma pessoa vem falar, olha, eu quero fazer apometria, a orientação é que ela faça, que ela assista a algumas palestras. Estou certo? Quantas palestras são? 7. Tem uma razão para isso. Não é à toa, não. Esse tempo que a gente pede para que a pessoa venha assistir às palestras tem uma razão muito clara. Quando a gente vem assistir às palestras, olha que interessante, nós estamos sendo preparados para o dia da apometria. Vocês lembram que eu falei que muitas pessoas serão auxiliares? Não falei? Todas essas pessoas, olha lá que interessante, a equipe espiritual já está organizando tudo. E ela já sabe que muitas pessoas vão ser auxiliares. E o que ela faz? Ela vai preparando encarnados e desencarnados durante esse período das palestras. Vocês estão entendendo isso? Com aquilo que a gente escuta na palestra, aquele obsessor, ele vem contigo, ele também escuta.
né? Aquele encarnado envolvido em um problema também está sendo preparado. É importante, então, vir até a casa e assistir às palestras. Logo, eu não posso fazer assim, como acontece muitas vezes. Eu quero fazer apometria, o meu irmão quer também, a minha vizinha quer também, e venho eu com 5, hoje sábado, com 5 cartõezinhos. Entenderam isso? Eu trago o dos meus amigos todos. E aí eu assisto a palestra pelos 5. Entenderam o que eu falei? Vocês acham que isso acontece? Vocês acham que vai adiantar? Adianta isso? Não adianta. Me perdoe, não adianta. Olha o que eu acabei de dizer. Tem uma razão para você ter que assistir a palestra. E vou te dizer mais. Tem uma boa razão para que você assista aquela palestra em especial, mesmo que você não goste. Estão entendendo o que eu estou falando? De repente é um assunto que você está cansado de saber. Mas de novo isso, gente. Eu estou aqui de novo escutando. Mas assim, às vezes a gente pensa. Tem uma boa razão. Às vezes eu tenho que escutar de novo, porque tem uma informação que é dita naquela palestra que geralmente é para mim, mas que eu não presto atenção justamente naquela parte. Eu ainda não entendi que aquilo é para mim. Ou de repente não é para mim, mas é para os... Para quem pode ser? Aqueles que vieram comigo e que também vão ser atendidos. Vocês estão entendendo? Então, tão importante quanto você estar aqui no dia da apometria é você assistir às palestras, vir de boa vontade. Então, tem que fazer. É um período de preparação para que a sua apometria transcorra da melhor maneira e você receba toda a ajuda que você precisa. Então, tem que fazer. Bom, outra coisa importante, direcionar as queixas. Quando você vem fazer a apometria, você pode ter várias queixas, mas você não vai conseguir resolver tudo com uma única apometria, sabe? É importante você ser objetivo. Olha, hoje eu quero resolver, quero pelo menos tentar entender e amenizar o meu problema com a minha mãe. Numa outra situação, eu quero ver porque eu ando numa situação financeira que não vai para frente, não vai para frente, não vai para frente, quero tentar ver isso. Numa outra apometria, eu tenho um problema de saúde, preferencialmente ser bem objetivo. Não posso ter mais de um problema? Até pode, mas não adianta ser uma lista muito grande. Estão entendendo isso? A gente não tem tempo e nem vocês estarão devidamente preparados para a gente resolver tudo. Então, é tentar ser bem claro e bem objetivo. E aí eu vou emendar numa outra orientação. Controlar a curiosidade. Tem gente que faz a apometria puramente por curiosidade. Também não é uma boa. Eu sei lá, eu queria ver aí o que eu fui lá numa outra vida. Queria ver se eu vim já com a minha mãe, com meu marido, com meu filho. Mas para quê? Com qual objetivo? Só por curiosidade? Quem sabe tu não vai aí despertar algumas pessoas que estavam bem quietinhas e você não vai fazer com que elas te descubram aqui e você fez mal para essas pessoas, elas vão te descobrir e vão querer que você se repare com elas. Será que é hora? Você está preparado para isso? Então pensa bem, não vale a pena, tá? Controla a curiosidade. Vamos tratar aquilo que realmente está te trazendo problemas, queixas. Outra coisa que ajuda, acalmar e organizar os pensamentos e as emoções. Vocês estão percebendo que não precisa ter medo, né? Eu venho fazer a apometria, eu não preciso ter medo. Vem tranquilo, vem com a cabeça tranquila, os pensamentos elevados, se aproxima dos seus mentores, pede para Jesus. Vem tranquilo, você está aqui vindo ser atendido, tratado, auxiliado, num ambiente preparado para isso, não tem que estar nervoso. Quanto mais nervoso e agitado você estiver, menos você vai compreender o que está acontecendo. Quanto mais eu quero receber ajuda, eu tenho que me colocar de uma maneira a receber aquela ajuda. Estão entendendo isso? Quanto mais tranquilo, mais compatível você estará com a energia daqueles que vêm te ajudar. Às vezes eles querem ajudar a gente, sabiam disso? Toda a equipe espiritual. Mas eu estou com tanta raiva, que eu vim, o trânsito estava cheio, e eu cheguei atrasado, porque eu briguei em casa, por qualquer motivo. E eu fico tão bravo, tão nervoso, que eu não consigo receber tudo que tentam me passar. Entenderam isso? Eu é que não consigo receber, não é que eles não queiram me ajudar. Então, controlar e organizar os pensamentos e emoções ajuda muito.
E outra coisa importante é lembrar que você estará em tratamento durante 21 dias. Às vezes, a melhora não acontece logo de cara, sabe? Digo isso para vocês assim, mas com toda certeza. Às vezes a gente faz a apometria hoje, a gente quer sair daqui já se sentindo bem porque eu resolvi. Vou chegar em casa, o problema já acabou, porque eu já fiz a apometria. Nem sempre isso acontece. Muitas vezes eu estarei em tratamento e as coisas vão melhorando a partir da data da apometria. Entenderam isso? Então te acalma. Se mantenha bem tranquilo, continue agradecendo, pensamentos tranquilos, elevados. Você estará ainda em tratamento, recebendo o tratamento da equipe espiritual por 21 dias. Vamos passar. Bom, se faz tudo isso, né? Olha que legal que é a apometria. Para que ela pode ajudar? Que tipo de problema, né? Que tem aí indicação de ser tratado com a apometria. Vamos ver alguns. Eu tenho que dizer para vocês que muita coisa. Muita coisa. A apometria auxilia em muitas situações. Olha o que diz ali. Problemas familiares. Eu trouxe um exemplo para vocês. Lembra que eu dei um exemplo? Aquela situação com a minha mãe. Aquilo é um problema familiar. Eu devo lhes dizer que, via de regra, a apometria auxilia muito nos problemas familiares. Eles são comuns? Problemas de relacionamento familiar são comuns? Muito comuns. Então, olha que coisa importante a gente ter um recurso que nos auxilia a lidar melhor com aquela situação. Nos deixa mais harmonizados diante daquele relacionamento familiar. Ajuda muito. Vamos passar. Problemas físicos. A gente diz problemas físicos, olha uma observação. Sem resposta com tratamentos no plano físico. Vou dar um exemplo. Um exemplo meu. Eu tive enxaqueca desde os 13 anos de idade. É uma verdade isso. Eu fiz todos os tipos de tratamento. Todos. Remédios, muitos. Vocês pensarem, eu fiz de tratamento. Nada resolvi. Absolutamente nada. Eu fui resolver a enxaqueca, eu tinha 25 anos. Dos 13 aos 25, eu tinha dores horrendas. Sabe o que eu dizia? Eu não entendia nada do espiritismo, tá? Não estudava. Eu dizia assim para minha mãe, eu lembro perfeitamente, na adolescência. Parece que tem uma pessoa que está com as mãos dentro da minha cabeça e está apertando a minha cabeça. Parecia? O que vocês acham? Só era, né? Pois é. Só era. O que acontecia? Não resolvia mesmo com remédio. Porque a origem da minha dor de cabeça, da minha enxaqueca, não era a física. Ia tomar o que quisesse, não queria resolver. O meu problema era espiritual. E resolvia onde? Numa casa espírita. Lindamente, fiz tratamento numa casa espírita e vou lhes contar. Eu passei anos sem ter uma única dor de cabeça depois do tratamento. Então, quando a gente tem um problema físico que não tem boa resposta com os tratamentos do plano físico, olha lá, quem sabe a origem desse problema não seja espiritual. E aí, como nesse exemplo que eu dei, ajuda muito. Em algumas situações, não resolve, como eu falei no meu caso. Mas pode acontecer também o seguinte: depois que a pessoa faz a apometria, ela está com um problema, tá? Ela está com uma queixa, com uma dor, e ninguém descobre o que é. Depois que ela faz a apometria, com toda aquela limpeza energética, no plano físico é descoberto o que a pessoa tem. Entenderam o que eu falei? Então a apometria facilita, organiza e encaminha para um melhor tratamento no plano físico também. Isso também acontece, tá? Problemas psicológicos diversos também sem resposta aqui no plano físico. Também pode ajudar. É uma pessoa que tem uma depressão terrível e é uma pessoa que nada resolve. Tenta, não custa. Vamos fazer uma apometria e ver se não pode auxiliar. Vou repetir, nem sempre vai resolver, mas pode auxiliar, ser um coadjuvante no tratamento. Vícios tem muita indicação. Uma pessoa que se envolveu com drogas, cigarro, maledicência, sexo. Olha quantas coisas a gente pode ser viciado. De repente, a origem desse vício, ela não está na vivência de hoje. Muitas vezes não está. Ela está numa vivência pretérita.
Muitas vezes a pessoa já teve envolvida com aquela situação de vício numa outra vivência. Estão entendendo isso? E aí nessa vivência ela vem e energeticamente, por afinidade, ela acaba se aproximando da mesma situação de vício que ela tinha. Vocês estão entendendo? Por que será que Deus permite que a gente se aproxime se a gente já foi viciado em alguma coisa? O que vocês acham? Porque nós temos sim a escolha, livre-arbítrio verdadeiro, e dá mais uma razão. Aprender a resistir. Olha lá, talvez a principal seja essa. Vocês sabem que aqui na Terra é como se a gente estivesse sim numa aula prática, não é? A gente aprende, a gente tem conhecimento lá no plano espiritual e a gente vem botar isso em ação aqui na Terra. Muitas vezes, uma pessoa que tem nessa vida, ela tem um vício, ela usa drogas. Muitas vezes, eu tenho que lhes dizer, ela já se envolveu com drogas numa vivência anterior. E dessa vez ela se aproxima, algumas pessoas que usam drogas são sempre próximas a ela. Afinidade energética. Sabe para quê? Para que nessa vivência ela lute e ela consiga resistir. Fulano usa, mas eu não preciso usar. Talvez eu até tenha vontade, mas dessa vez eu consigo dizer, não é bom para mim e eu vou resistir. A apometria pode te esclarecer isso, te harmonizar e te ajudar a resistir. Entenderam isso? Sabendo é mais fácil, inclusive, né? Então pode te harmonizar e auxiliar nisso. Vamos passar. Olha outras indicações. Dificuldades do dia a dia, sabe? Problema financeiro que não vai para frente de jeito nenhum. Uma pessoa muito comum, uma pessoa diz assim, eu entro e saio de tudo quanto é emprego e nada funciona. Eu me esforço e parece que eu não consigo ir para frente, não acho um lugar para mim. Vamos dar uma olhada, quem sabe isso tem origem numa vivência passada e a gente consiga harmonizar um pouco essa situação. Queixas relacionadas ao desequilíbrio da mediunidade. Todo mundo sabe que mediunidade todos têm. Todo mundo possui mediunidade, né? Que é a capacidade de a gente se comunicar, né? Com quem não tem mais o corpo físico. Se a gente não tivesse mediunidade, a gente não conseguiria receber ajuda de quem? De quem, gente? A gente não conseguiria receber a ajuda dos nossos mentores, nossos anjos de guarda. Já pensaram nisso? A gente só consegue receber a intuição que eles nos dão porque a gente tem mediunidade. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, né? Mediunidade mais desenvolvida ou menos, mas todo mundo tem. Então não precisa ter medo disso. Algumas pessoas que têm essa mediunidade muito desenvolvida podem acabar ficando em desequilíbrio. E aí a gente pode auxiliar a harmonizar e orientar essa pessoa, esclarecer isso às pessoas e orientar para que elas estudem, compreendam melhor. Isso a apometria vai fazer. Como é que eu sei que eu tenho mediunidade assim, né, aflorada e que está me deixando em desequilíbrio? Pessoas que comumente têm muita insônia, muita mudança de humor, por exemplo. São pessoas que têm, de repente, umas taquicardias esquisitas, sabe? Essas pessoas podem estar com a mediunidade aflorando, então, portanto, em desequilíbrio, porque não sabem lidar com ela, e a gente pode auxiliar na apometria. É muito importante que a gente descubra isso, né? Para usar essa mediunidade da forma adequada. E aí a gente não tem mais esses sintomas, sabe? Quando a gente usa a mediunidade de forma controlada, organizada, voluntária, que é o que a gente faz aqui enquanto trabalhadores, né, de uma casa espírita, pronto, a gente não tem mais esses problemas. Bom, outras indicações. Traumas e fobias. A gente tem muitas situações de medos inexplicáveis. Já perceberam isso? Eu conheço uma pessoa que tinha pavor de ré no carro. O carro, verdade. Uma pessoa que ela estava dentro do carro e eu dar ré no carro, já teve situações dela abrir a porta do carro e sair. Verdade ou não, dona Tânia? Verdade. Ficou o pé. Olha lá, fala-me lá e ela fala o santo também. E essa situação, a gente está rindo e tal, eu me permito brincar,
que a pessoa sabe disso, né? Mas a gente também conhece muitas pessoas com medos absurdos e que a pessoa não tem explicação, né? E medo é um negócio complicado, porque cada um tem o seu, né? E muitas vezes ele vira pânico, ele congela a pessoa, paralisa a pessoa. E você pergunta, por que você tem medo disso? Eu não sei, eu simplesmente tenho medo dessa situação. E é um medo que é pânico, é pavor, eu não consigo reagir. Numa situação dessa de fobia, precisa de ajuda. Muitas vezes, quando a pessoa não tem explicação, a origem desse medo está onde? Em vivências pretéritas. E nisso a apometria pode ajudar e ajudar muito, tá? Desencarnes traumáticos também, daí obviamente, né, quem vai ser auxiliado não é o encarnado, mas é a pessoa que desencarnou uma situação traumática. A gente pode também encaminhar, é muito bonito isso que se faz na apometria. E a gente teria aí outras indicações mais, mas de uma maneira didática são essas as principais. Importante, não fazer por curiosidade, eu já disse isso, não faz se você não tem queixa. Espera, uma hora vai ter uma queixa que quem sabe a apometria possa te ajudar. Não faz sem motivo, tá? E não faça também para manutenção. Para manutenção é assim, você fez a apometria, ela te ajudou numa situação, problema, numa queixa, e você está bem. Aí você pega um cartãozinho e começa a carimbar de novo. Mas você, nesse momento, não tem nada. Sua vida vai bem, obrigado. Graças a Deus, né? Estamos passando por um bom momento. Mas você está carimbando para garantir. E aí você vem fazer... Vocês acham que acontece? E aí você vem fazer a apometria e a gente pergunta, ok, no que a gente pode te ajudar hoje? E a pessoa responde o quê? Não sei. Não tem nada, não. Eu só vim mesmo para garantir. Não precisa, gente, tá? Acontece, eu estou falando porque acontece. Não tem necessidade. Você não precisa da apometria para manutenção. O que você precisa? Depois que você fez a apometria, que você melhorou, o que você precisa para se manter bem? Evangelho no lar, se manter, como a gente falou antes lá no início. Olha a oração, olha a prece que ajuda muito. O que mais? Me dá mais uma coisa imprescindível. Pensamento. Se você quer ficar bem, é uma coisa muito fácil. Coisa super fácil. Mantenha os bons pensamentos. Não fique pensando bobagem. Fácil ou não? Só que não, né? É sim, mas fácil não é. Você só pensar em coisas boas, a seu respeito e a respeito do seu próximo, das situações, né? Você ter compreensão, você não se irritar. Se você estiver fazendo isso, você não precisa da apometria. Você está no caminho super certo. Você vai se manter em equilíbrio, tá? Então não adianta fazer para manutenção. Pode passar. Olha lá. Bom, se tem indicação para tudo isso, quem é que pode fazer a apometria? Importante dizer que, olha lá, vamos ler juntos. Preferencialmente a pessoa que possui a queixa, observação e que assistiu às palestras. Essa pessoa é que está devidamente preparada para receber ajuda da apometria. Não tem a menor dúvida. Mas tem exceções. Vamos falar delas. Eu gostaria muito de ajudar uma irmã. Eu tenho uma irmã que mora em Palmas do Tocantins. Eu queria muito ajudar. Ela não pode vir? Será que eu poderia fazer para ela? Sim ou não? Claro que posso. É o que a gente chama de ponte. O que é que vai fazer com que ela receba ajuda, efetivamente? Como é que eu mantenho essa ligação para que ela receba ajuda? Por meio dos meus pensamentos e sentimentos em relação a ela. Olha lá, eu tenho que vir assistir a palestra? E quando eu venho para a palestra, o que eu devo fazer? Pensar nela. Me conecto. Peço para que ela lá esteja sendo também, olha lá, auxiliada. Que todas aquelas pessoas que vão ser tratadas na apometria nesse momento também já estejam recebendo a preparação. Eu estou aqui, eu não estou pensando em outra coisa, sabe? Eu não venho para cá e como não vai ser para mim, eu digo, bom,
estou carimbando. Mas eu tenho que sair daqui, eu vou passar na farmácia, vou passar no mercado. Como é que era mesmo? Eu não posso estar pensando em outras coisas. Vocês entenderam? Me cabe prestar atenção tanto quanto se fosse para mim e ligada nela. Então, em algumas situações, eu posso sim fazer o que nós chamamos de ponte. Porém, é importante dizer que eu devo evitar fazer para quem não sabe e principalmente quem não quer. Algumas situações você faz para quem não sabe, tudo há exceção, mas vou falar a verdade. Funciona bem melhor para quem quer, para quem sabe, entende por que vai fazer, quer fazer. Funciona não muito bem para quem não sabe. Para quem não quer, funciona pouco. Olha lá, ajudar a quem quer ser ajudado. Então tem que pensar nisso, tá? Quando eu penso nisso, eu tenho que lembrar que o compromisso ele é individual. Estão entendendo? Vou dar um exemplo comum. Eu tenho lá um filho que está com 18 anos e ele está com aquele desequilíbrio da mediunidade, sabe? Está tendo muita insônia, umas mudanças esquisitas lá de humor, chora, está alegre, tarará, irritado, e uma criatura que anda nos calores, nos frios, umas coisas esquisitas. E daí eu ando escutando umas coisas, sabe? Um som meio agitado. Eu falei, meu filho, a mãe vai na casa espírita, vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre mediunidade, ler esse livro e trago e tal. E ele simplesmente não quer nem saber. Mas não quer de jeito nenhum. Eu venho e faço apometria para ele. Amenizo um pouquinho, mas eu digo para ele, olha, a mediunidade é sua, bem. Quem tem que lidar com isso é você. E ele não faz. Ele pode escolher não fazer nada, né? Não pode? Livre, ele pode. Mas daqui a pouco tá de novo ele lá, todo atrapalhado. O que a mãe faz? Apometria de novo. Passa um tempo, tá ele atrapalhado, o que a mãe faz? Apometria de novo. Tá certo, mãe? Gente, vou dizer uma coisa que vocês podem não gostar de ouvir. Tá. Ela tem que ajudar, sem dúvida. Mas vai chegar uma hora que eu vou ter que dizer para ele, querido, você tem 18 anos, saudável, você sabe onde fica a casa, você sabe o que precisa fazer, vai lá, carimba você, vai você assistir a palestra, vai você pegar o livro, vai você estudar. O compromisso é individual. Vocês entenderam isso? E seremos nós cobrados por não deixarmos as pessoas evoluírem. Entenderam isso? Eu dei um exemplo, mas serve para tantas outras situações. Inclusive para aquelas pessoas que trazem os cartõezinhos dos outros. Né? Aquele bolinho, tem que pensar a respeito disso também. Podemos passar. Muito bem. Tudo muito bonito, mas o que acontece de resultado com a apometria, no final das contas? Se é indicado para tudo isso, né? O que acontece? Olha que coisa linda que acontece. Quando você está sendo atendido para qualquer uma dessas indicações, você se preparou da maneira adequada e tal, você veio e tal, nas palestras, na hora do atendimento, vários resultados são alcançados. Eu quero que vocês entendam isso. Primeira coisa, é feita toda uma limpeza energética, linda limpeza energética, nos corpos espirituais e que vão auxiliar no corpo físico. Vocês sabem que, aquela história da minha dor de cabeça, você sabe que muitas vezes problemas físicos eles têm origem em questões espirituais. Se eu tenho resquícios energéticos no meu corpo espiritual, daquilo que eu fiz ao meu corpo físico, numa outra vivência, estão entendendo? Abusos de toda ordem. Eu usava substâncias ilícitas, eu comia demais, eu bebia, ou eu matei alguém com uma pancada na cabeça. Estão entendendo? Ou batia na cabeça de alguém para maltratar. Tudo isso numa outra vivência. Eu posso, nessa vivência de hoje, ter marcas energéticas no meu corpo espiritual. Vocês estão entendendo isso? E que vai passar para o meu corpo físico e me dar o sintoma, e me dar a queixa, e me dar a dor. Entenderam isso?
Muitas vezes na apometria, a gente fazendo uma limpeza nesse corpo espiritual, dessas energias, a gente consegue aliviar essas queixas. Vocês entenderam isso? Então é feita essa limpeza desses nossos corpos espirituais, essa limpeza energética, que nos deixa mais harmonizados, tanto em questões físicas quanto nas nossas emoções. Por isso que a gente se sente melhor depois da apometria, mais calmo, mais tranquilos, com melhores sentimentos. Aí depois é feita uma harmonização, todos os nossos corpos estão organizados, os nossos chakras ficam limpinhos, rodando adequadamente, todo mundo harmonizado. Depois disso, a gente faz ainda um esclarecimento. O dirigente, lembra que eu falei para vocês que tem um dirigente? Que é a pessoa que conversou com você, te perguntou agora a queixa? Ele vai fazer esclarecimento também sobre o que aconteceu e muitas vezes esclarecer, orientar e encaminhar os desencarnados. Vocês lembram que a gente falou? Então lembrar, fez a limpeza em você, harmonizou você e não simplesmente mandou sair os obsessores. Esclareceu, também limpou, também organizou e encaminhou os obsessores e depois conversa contigo e te explica o que aconteceu. Olha, sabe o seu problema de hoje? Ele tem origem nessa situação de uma vivência passada. Te esclarece, te orienta, te diz assim, procure fazer diferente nessa vivência do que você fez na outra. Você está tendo a oportunidade de fazer diferente. Você entendeu isso? Olha, você está lá com a sua mãe, é para vocês se entenderem. Aproveita essa oportunidade. Tente fazer diferente, tenha um pouco de paciência. Isso é um esclarecimento e uma orientação. Procure novamente o médico, porque você precisa dar continuidade no tratamento físico. Olha quantas coisas. Além de você ter a limpeza, encaminhar os seus obsessores, ainda te orienta e te esclarece. Quer mais ajuda? Pode passar. Bom, vamos acabando então. O que eu preciso para aproveitar esses resultados? Compreender que eu não sou vítima, né? Que é comum que a origem dos meus problemas esteja numa vivência passada, naquilo que eu fiz numa vivência passada, mas eu não posso esquecer que a maneira como eu estou agindo na vivência de hoje interfere no problema que eu tenho, causa problemas para essa vivência e causa também problemas para as próximas vivências. Então eu tenho que fazer diferente agora. Pode passar. Lembrar que você passará por situações semelhantes às do passado. É aquela situação que eu falei do vício lá, tá? Para que você tenha a oportunidade de fazer diferente. Para que você tenha a oportunidade de resistir. Eu me aproximo de novo de uma pessoa com a qual eu me dei muito mal, para que eu trate essa pessoa de forma diferente, hein? Para que eu resista a quero fazer como eu fiz antes, ser impaciente, ser intolerante, para que eu possa fazer diferente. Algumas doenças, a gente já falou sobre isso, elas ocorrem como forma de limpar. Lembra que eu falei que vem com marcas lá no seu corpo espiritual? É importante, às vezes, passar pela doença física. Às vezes a apometria não vai resolver, mas ela vai te dizer isso. Ó, aguenta firme, você teve essa doença, você está com essa doença, mas ela é importante. Você tem que passar por essa doença nessa vivência, para que na sua próxima vivência, você venha com o corpo físico sem problemas. Vocês entendem isso? Ajuda, te fortalece, para que você enfrente melhor a situação. Pode acontecer. Importante aceitar, né? Não ficar reclamando. Estou querendo dizer assim, ó. Às vezes a gente sabe disso, que tem que passar. Ah, então eu tenho que passar, tem que passar. Só que daí a pessoa passa da seguinte maneira. De má vontade. Ela passa e ela fica assim. Mas é uma porcaria, porque eu sei que eu tenho que passar, mas eu não aguento mais. Olha como é que eu tô. Ai, eu tô fazendo tudo direito, mas nada acontece, nada melhora. A pessoa xinga, fala, aquele pensamento ruim. Ela tá passando. Mas ela tá passando bem? Eu não estou dizendo que seja fácil, difícil, mas ela está passando bem? Eu tenho que contar uma coisa para vocês. Sabe o que vai acontecer? Infelizmente, ela vai ter que repetir. Sim, eu sei que é péssimo, mas é assim que funciona. Se a gente passa por aquela situação, eu sei, e passa mal, né? Pode ser uma doença, pode ser um relacionamento, né?
Você tem lá um marido, você sabe, pela apometria você soube que você já teve com ele uma outra vivência. E ele faz coisa que você pensa, meu Deus do céu. Em vez de você agradecer o que ele tem de bom, enxergar as coisas boas, procurar ter paciência, o que você faz? Você mete o pau nele o tempo inteiro. Você só fala mal, você xinga, você cria aquela energia ruim. Sabe o que vai acontecer? Vem de novo. Vem de novo, vem de novo. Vem de novo. Vocês estão entendendo isso? Pior, hein? Daí na outra vivência vem com o teu filho. Hã? Que tal? Daí tu não pode nem falar, agora vai. Hã? Eu tô brincando, mas é verdadeiro isso. A gente tem que passar e passar bem. Não estou dizendo passar fácil, não é isso. É difícil, às vezes a gente cai, a gente se irrita e tal, mas a gente tem que organizar os pensamentos e falar, ok, graças a Deus que eu consigo passar, né? Graças a Deus, que bom. Hoje foi melhor do que ontem, né? Estou vendo, essa pessoa tem coisa boa. Essa situação não é tão ruim assim. Passar da melhor maneira, senão a gente vai ter que repetir a vida, tá? Ó, último comentário aqui, ó, em relação à aceitação. Todos nós possuímos habilidades, condições, olha lá, e amparo para resistir e fazer diferente. Você tem condição. Se você está passando por essa situação, é porque você pode fazer melhor do que você está fazendo. Se você está passando por essa situação, é porque você pode passar bem por isso. Não tenha dúvida. Está dentro de você. E você tem a pessoa certa do teu lado para te ajudar. Jamais duvide disso. Vamos passar. Bom, então, para acabar, a gente pode dizer que a apometria não pode ser encarada exclusivamente como uma técnica assistencial. Quer dizer isso, ela não vai só me ajudar a amenizar o problema, mais do que isso ela vai fazer. Eu gosto de frisar isso. Ela reequilibra sua energia em caminhos obsessores, te harmoniza, é verdade, mas ela faz muito mais do que isso. Ela esclarece, orienta sobre a forma como você está conduzindo a sua vivência atual. Ela orienta você para que você possa fazer diferente e melhor, e não caia novamente nesse problema. Pode passar. Lembrar que não será fácil, como a gente falou, mas será sempre possível mudar. Sempre. Fazer diferente, atrair pessoas e situações diferentes, tá? Depende do esforço pessoal. E ó, começa no pensamento. Eu vou atrair aquilo que eu efetivamente pensar e sentir. Não duvidem disso, né? A apometria, portanto, não faz o que apenas você pode fazer. Ela harmoniza, orienta o caminho mais fácil, menos sofrido. Mas quem trilha esse caminho somos nós, né? Para encerrar, ajuda-te e o céu te ajudará. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então tá bom. Uma boa tarde para todos.